E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isael Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Antes de você começar a assistir a narração do vídeo, já deixa seu like, já deixa seu comentário. Não sabe comentar? Você já sabe, né? É um monólogo que eu falo e repito todo dia. Comenta qualquer coisa, de onde você tá assistindo, que horário, o que você tá fazendo faxina, tá lavando um carro aí, tá indo deixar as crianças na escola, tá vindo do trabalho, qualquer coisa. Pra mim já fica muito bom, tá bom? Você que tem vergonha, não precisa ter vergonha, gente. Comenta aí. Vocês vão ser muito bem recebidos no meu canal. Aqui não tem palavrão, porque eu não gosto de falar palavrão. E também não tem encheção de saco da ADM pra vocês. Vai ter uma reclamaçãozinha de vez em quando? Vai. Qual vai ser a reclamação? Deu pedindo pra vocês curtir e comentar. Apenas isso, tá bom? Eu tento ser mais transparente com vocês, mais alegre. Por quê? Porque a gente já tem os nossos problemas, né? Aí chegar uma pessoa, a pessoa no seu celular, na sua casa, ficar com aquele clima pesado, falando baboseira, falando coisas negativas, aí não dá, né, gente? Sinceramente, eu não gosto. Então, vamos para a narração. O que teremos hoje? Hoje teremos o quê? Eu acredito que vocês já devem ter assistido a prévia dessa história naqueles desenhozinhos de IA. Eu consegui a história completa. Nessa é que o namorado compra joias de casamento para a moça e para a irmã. E o que acontece? Ele dá o melhor para a irmã dela. A história, eu não me lembro como é o final. Não me lembro, gente. Eu fiz esse texto tem uns dias, mas eu acredito que deva ser bem bacana. Lembrei. Lembrei do final. No final, não vou contar. Não vou contar. Eu já ia contar o final. Então, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Tchau. Quando meu noivo, Liam Hayes, comprou as joias do casamento, ele trouxe 2 peças e deixou minha irmã escolher primeiro. Uma delas era um colar de diamantes rosa, pelo qual ele havia dado lances em 3 cidades. O preço era altíssimo. A outra era um broche preto barato que veio de graça com o colar e não combinava com o meu vestido. Pela primeira vez, apontei para o colar antes que ela pudesse escolhê-lo. Desta vez, posso escolher primeiro? Liam bagunçou meu cabelo. Naomi sempre foi assim. Primeiro ou nada. Você, por outro lado, não se importa muito. O que sobrar, você leva. Eu não respondi. Algo dentro de mim parecia vazio. Durante 20 anos ao lado de Liam, eu sempre fui aquela que ficava com o que Naomi deixava de lado. Todo verão, ele cortava a melancia e levava para ela primeiro. Ela pegava a fatia do meio, sem sementes, a mais vermelha e mais doce. Então, Liam empurrava para mim a parte cheia de sementes, perto da casca. Essa também está madura, só não é tão doce. Você vai se virar. Quando ele comprou um carro novo, deixou que ela escolhesse o assento primeiro. Ela pegou o banco do passageiro da frente, onde teria menos enjoo. Depois, ele apontou para a última fileira para mim. Os bancos de trás são um pouco apertados, mas você pode escolher qualquer um dos dois. Até no amor eu ficava em segundo lugar. Ele gostava de Naomi, mas ela escolheu os estudos e a carreira. Deixado para trás, Liam ficou perdido e se voltou para mim. No mundo dele, Naomi sempre foi a primeira escolha. Olhei para aquele broche preto e o empurrei para frente. Naomi, leve os dois. Eu não vou escolher. Eu não queria mais ficar com as sobras. Liam suspirou. Esse broche não faz muito o estilo da Naomi. Olhei diretamente nos olhos dele. Então por que está tudo bem para mim? Ele piscou e depois riu. Você se lembra? Quando vocês eram crianças, as pessoas diziam que você parecia a ajudante dela, não é? Rosa não é a sua cor. Preto é mais seguro. Mantém você em segundo plano. Criada. Éramos gêmeas, mas eu nunca estava à altura dela. Na escola, ela sempre era a primeira. Eu ficava acordada até meus olhos arderem e só parava quando não conseguia mais continuar. Minha mãe cutucava minha testa e suspirava. Do mesmo útero. E você é tão burra assim, tudo bem. Um inteligente por família já é suficiente. Eu seguia Naomi por toda parte, carregando a mochila dela, descascando as maçãs. Ela me chamou de empregada durante 10 anos. Eu disse a Liam mais de uma vez que odiava aquele apelido. Ele sempre dizia, ok, não vou dizer. Mas, sempre que Naomi estava por perto, aquelas 3 palavras escapavam de novo. Olhei para ele calmamente. Liam, terminamos. Ele me encarou e depois riu, como se estivesse lidando com uma criança. Certo, não gostou do broche? Vamos te dar outro presente. Não precisa fazer drama. Vamos ao shopping agora mesmo. Escolha o que quiser, está bem? Naomi empurrou o colar de diamantes rosa na minha direção. Pegue o meu. Você está prestes a se casar. Haja como uma adulta. Sem birras. Mas Liam a impediu. Esse eu escolhi especialmente para você. Não combina com a ela. Seria um desperdício nela. Então, mesmo quando ele dizia que ela podia escolher, aquilo ainda era especialmente para ela. Liam colocou o braço em volta dos meus ombros e me guiou para fora. Mas assim que chegamos ao primeiro andar do shopping, Naomi disse que queria experimentar um perfume novo. Liam assentiu imediatamente. Então vamos olhar com a Naomi primeiro. Depois disso escolheremos seu presente. Sem pressa.
A mesma história de sempre. Naomi passou uma eternidade no balcão. Gostava de 2 perfumes e não conseguia decidir. Liam percebeu sua hesitação. Pegue os 2. Você escolhe um para usar primeiro, dá o outro para ela, e quando quiser trocar, pode trocar com ela. Ele pagou e me entregou uma das garrafas. Pronto, seu presente está resolvido. Sua irmã tem bom gosto. Você deveria estar feliz agora. Eu não aceitei. Fiquei olhando para aquele frasco de perfume e quase ri. Não estávamos ali para que eu escolhesse? Vou voltar para o seu apartamento para arrumar minhas coisas. Eu não vou voltar. A mão de Liam congelou no ar. Pela primeira vez, ele pareceu sério. Ela. Não. Naquela noite, ele chamou meus pais. Mamãe entrou e me cutucou bem na têmpora. Você está louca de novo, falando em terminar? O que faz você pensar que merece o Liam? Você é mediana, lenta. Se sua irmã não estivesse ocupada com a carreira, você acha que teria alguma chance? Minha têmpora latejava. Eu já tinha ouvido aquelas palavras tantas vezes. Não havia nada de novo. Eu era burra. Eu não era bonita. Eu era menos do que Naomi. Liam se colocou na minha frente sorrindo, fazendo o papel de pacificador. Senhora Sterling, Sr. Sterling, não digam isso. Ela é a mais doce. Ela não está abaixo de mim. Minha mãe sorriu radiante para ele. Viu? Ele ainda está te defendendo. Onde você vai encontrar um homem assim? Se você se afastar disso, não será mais minha filha. Certo. Um cara incrível. Eu deveria ser grata. Respirei fundo. Ok. Todos relaxaram, como se uma criança difícil finalmente tivesse se comportado. Fui para o meu quarto e liguei para minha amiga, Jade Torres, com lágrimas caindo em silêncio. Jade, ainda posso te acompanhar naquele ateliê de cerâmica? A voz dela era cuidadosa. Você não vai se casar? Sua família sabe que você está vindo? Olhei para a noite escura lá fora e soltei uma risadinha. Ei, Jade, em uma semana, e se eu simplesmente desistisse do casamento? Jade não conseguia acreditar. Aos olhos dela, eu era a boa garota, obediente, quieta e que nunca revidava. Uma noiva fugitiva? De jeito nenhum. Mas se eu não fosse boa, ninguém me amaria. A vida toda, Naomi brilhava e todos corriam em direção a ela. Eu ficava na ponta dos pés, tentando ser doce e agradável, apenas para que Liam e meus pais sequer olhassem para mim. Eu não queria mais ser boa. No dia seguinte, Liam me levou para ver a reforma da casa. Fui para o banco do passageiro, mas ele me puxou para o banco de trás. Garota boba, esse é o lugar da Naomi. Naomi entrou naquele momento, e Liam abriu a porta para ela. A Naomi também está pensando em comprar uma casa. Ela vai com a gente. Entrei no banco de trás sem dizer uma palavra. Ok. Na pequena casa independente, os olhos de Naomi brilharam ao ver o quarto principal. Essa luz é perfeita, e a umidade é ideal para minhas culturas de laboratório. Liam ficou ao lado dela. Se você gostou, este quarto é seu quando quiser. Vou pedir ao meu melhor designer para reformá-lo para você. Fiquei parada na porta. Liam nunca havia se importado com aquela casa, nem com a localização, nem com a reforma, nem com qualquer outro detalhe. Ele sempre dizia, uma casa é apenas um lugar para morar. Mas agora ele e Naomi estavam diante da janela, planejando juntos como iriam decorá-la. Como um casal recém-casado de verdade. Naomi se virou e sorriu para mim. Ela, você se importa se eu ficar com este quarto? Olhei para Liam. Você sabe que esse deveria ser o nosso quarto principal, não sabe? Ele me olhou calmamente. É só um quarto. Não é como se precisasse de controle de temperatura ou algo assim. Escolha outro cômodo. Afrouxei o aperto na palma da mão. Somos família. Fique onde quiser. Liam deu um tapinha na minha cabeça. Essa é a minha ela. Depois da visita à casa, fomos à loja de vestidos sob medida. Os 3 vestidos para o casamento estavam prontos. Naomi passou o braço pelo meu, como uma irmã amorosa. Ela, deixe-me ir com você para garantir que tudo esteja perfeito. Ela realmente agia como uma irmã mais velha carinhosa. Mas, enquanto eu experimentava os vestidos, ela recebeu uma ligação e seu rosto ficou abatido. O vestido que eu tinha planejado usar naquele grande gala não deu certo, e não consigo encontrar nada de última hora. Liam olhou ao redor da loja. Então escolha alguma coisa daqui. Ele não parecia gostar de nenhuma das opções. Então, seus olhos pousaram no meu vestido de ensaio. Naomi tem a pele clara. Esse combina com ela. Dê pra ela. A vendedora não conseguiu evitar um comentário. Senhor, a senhorita Sterling veio aqui mais de 30 vezes por causa desse vestido. Ela mesma o desenhou e personalizou. Além disso, quem usa um vestido de noiva usado? Liam me olhou diretamente. Para ele, aquilo não era um problema. O que quer que Naomi precisasse, deveria ser dado a Naomi. Pressionei a mão contra o peito. Nem doía tanto assim. Tirei o vestido e o entreguei a ela. Tudo bem, você vai ficar linda com ele, Naomi. Liam pareceu surpreso por um segundo, mas logo seu olhar suavizou. Ela é tão boa, vou arrumar um vestido ainda melhor para você. Mas seus olhos continuavam presos em Naomi naquele vestido. Israel Reddit. Ele se ajoelhou e alisou pessoalmente cada dobra da saia dela. Eu já havia sonhado com aquilo uma vez. Eu tinha vindo àquela loja mais de 30 vezes. Liam só havia vindo comigo uma vez. Naquela ocasião, a vendedora brincou. Peça para o seu noivo ajeitar a barra. É tão romântico. Ele nem sequer levantou os olhos. Isso não é romance, é alarde. Nós pagamos pelo serviço. Deixa a equipe cuidar disso. Agora eu o via ajoelhado aos pés de Naomi, e finalmente entendia o preço daquela fantasia. Todos sempre gostaram mais de Naomi. Meus pais. Liam. Mas mesmo assim, eu não conseguia deixar de amá-lo. Porque ele era o único que, quando meus pais me chamavam de burra e diziam que eu não era como os outros filhos deles, escondiam um doce de morango para me dar. Ser meio boba também é fofo. Enterrei aquele amor bem fundo. Até o dia em que ele se declarou para Naomi, e ela disse que só queria se dedicar à carreira. Ele ficou destruído. Então se declarou para mim. Eu sabia que era por despeito. Mesmo assim, eu disse sim.
Eu amava a arte, mas continuei trabalhando como assistente dele. Tentei ser como Naomi, lendo seus dados entediantes e estudando seus materiais difíceis. Mas eu nunca poderia me tornar ela, e ele nunca me amaria. Meu celular vibrou. Estúdio de cerâmica pronto. Quando você vem? Naomi já havia trocado de roupa. Liam pegou um vestido preto do cabide e me entregou. Ela, escolham rápido. Naomi tem coisas para fazer. Não a atrase. Ele apontou para um dos vestidos. Esse aqui parece simples e elegante. Bom para você. Preto. De novo. O que eu menos gostava. Olhei para baixo e digitei de volta. No dia do casamento. Naquela noite fomos jantar na casa dos meus pais, e então me lembrei. Era o meu aniversário e o de Naomi. O bolo foi escolha de Liam. Vocês duas fazem aniversário no mesmo dia, então um bolo evita problemas. Estava lindo, mas o recheio estava cheio de pedaços de morango. Naomi amava morangos. Eu era alérgica, e ninguém parecia notar. Liam colocou as velas e pôs a coroa de aniversário na cabeça de Naomi. Naomi, faça um pedido primeiro. Olhei para aquele bolo de morango, para a coroa na cabeça da minha irmã e para o sorriso caloroso de Liam. Então falei. Liam. Ele me olhou. Você sempre comprava 2 de tudo, mas só um bolo. Por que eu sempre sou a última a escolher? O quarto ficou em silêncio por um instante. Liam franziu a testa. Tem sido assim há anos. O que há com você hoje? Minha mãe me lançou um olhar. Ela é mais velha e melhor do que você em tudo. Por que ela não iria primeiro? Se você fosse metade do que ela é, já teria ganhado o direito de acender as velas. Eu não tinha mais nada a dizer. Naomi fez seu pedido. Todos cantavam ao redor dela. Quando chegou a minha vez, as velas já estavam quase queimadas. Liam olhou para o lado. Nada de velas extras. O que importa é o desejo. Ela, você pode fazer isso no ano que vem. 20 anos. Todo ano. Ano que vem. E eu nunca conseguia chegar ao ano seguinte. Será que uma criança comum realmente não merecia amor? Observei todos cortando o bolo em silêncio, enquanto minha mente vagava. De alguma forma, a conversa acabou chegando ao casamento. Minha mãe me perguntou: como está o planejamento do banquete? Antes que eu pudesse responder, ela se virou para Liam. Ah, Liam, a maioria dos seus convidados vem do meio empresarial, certo? Naomi acabou de lançar aquele novo produto de pesquisa. Seria perfeito para promovê-lo no seu casamento. Liam não hesitou. Ele sorriu e assentiu. Claro, sem problema. Vamos cortar a parte da história de amor do apresentador e deixar a Naomi falar. Naomi riu. Não precisamos cortar. Vou apenas dizer algumas palavras. Não quero estragar o dia da ela. Liam olhou para ela seriamente. De jeito nenhum. Se você vai falar, faça direito. Eu vou providenciar tudo. Os 3 começaram a conversar animadamente sobre onde montar a cabine, a que horas ela entraria e se precisariam de suportes para os estandartes. Meu casamento. Tudo havia se transformado em um discurso de vendas. E ninguém sequer perguntou minha opinião. Ainda bem que esse casamento não aconteceria mesmo. Eu não conseguia respirar. Fugi para o meu antigo quarto. Liam e meus pais ficaram na sala. Eles estavam assistindo à competição nacional da qual Naomi havia participado. Os resultados seriam anunciados naquela noite. Todos prenderam a respiração diante da tela. Arrumei algumas coisas na casa dos meus pais. Não muitas. Peguei apenas um caderno de desenhos enterrado no fundo da gaveta, com desenhos que eu havia feito quando criança. Naomi ganhou o primeiro lugar. Uma explosão de aplausos veio da sala. Risos, aplausos e gritos de comemoração. Então ouvi a reclamação brincalhona de Naomi. Mas a cerimônia de premiação é no mesmo dia do casamento da Ela, e nenhum de vocês pode ir comigo. Um momento tão importante, e eu vou ficar completamente sozinha. Que pena. A sala ficou em silêncio por um segundo. Então veio a voz de Liam. Você não vai ficar sozinha. Alguém bateu à minha porta. Liam estava ali, já tentando amenizar o golpe. Ela, esse prêmio é muito importante para a Naomi. É uma oportunidade única na vida. E se a gente simplesmente adiasse o casamento para a noite? Quase ri. Como se um casamento pudesse acontecer mais de uma vez. Um funcionário murmurou. Quem faz casamento à noite? Só os segundos casamentos são assim. Minha mãe retrucou. Bobagem. Não dê ouvidos a essas velhas superstições. A voz de Liam era suave e segura. Ela, tudo bem? Você é a mais compreensiva. Olhei para ele. E me lembrei de quando eu era pequena. Finalmente, eu havia ganhado um concurso de arte, e estava tão animada para que meus pais fossem me ver. Mas eles disseram que a competição de discursos da Naomi era mais importante e foram até lá. Liam sentiu pena de mim. Não se preocupe. Com certeza vou assistir você receber seu prêmio. Mas ele também foi ao discurso da Naomi. Fiquei sozinha naquele palco, cercada pelos pais dos outros participantes e pelos aplausos de pessoas que eu nem conhecia. E aqui estava eu, ainda sozinha. Tudo bem. A noite funciona pra mim. Sem uma noiva de verdade ao meu lado, o que importava o horário? Eles comemoraram. A sala de estar ecoava com risadas. No final, Liam estava bêbado. Dizem que as palavras de um bêbado revelam a verdade. Olhei para os olhos embaçados dele e perguntei. Liam, você está ansioso pelo nosso casamento? Ele não respondeu. O vento frio soprava entre nós. Então por que você disse que me queria em primeiro lugar? Eu sabia que tinha sido por despeito. Mas queria ouvi-lo dizer. Sua voz estava grossa e arrastada. Minha vida inteira, eu me contentei com menos. Encontrar alguém meio parecida com ela. Isso é o melhor que consegui. E você é a irmã dela. Estando perto de você, eu ainda podia observá-la. O vento ardia nos meus olhos. Minhas lágrimas já tinham secado. A verdade era ainda mais cruel do que eu imaginava. Dia do casamento. Antes do amanhecer, toda a família estava ocupada, mas não com o meu casamento. Todos estavam escolhendo roupas, fazendo maquiagem e planejando as rotas para a cerimônia de premiação da Naomi. Saí de casa já vestida.
Vou pular a cerimônia. Tenho coisas para preparar no local. Liam nem sequer olhou para cima. Ele estava verificando se Naomi havia esquecido alguma coisa. Pode ir. Não faça os convidados esperarem. Saí pela porta com uma bolsa bem pequena. Depois, fui para o aeroporto. Quando o carro partiu, vi o carro de Liam pelo retrovisor. Toda a família entrou nele, sorrindo, e seguiu para a cerimônia de Naomi. A cerimônia durou 4 horas. 4 horas depois, pousei em Willow Creek. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Liam. Ela, já que o casamento é à noite, vamos pular a reunião de família pré-casamento e tudo mais. Eu vou aí mais tarde. Naomi não consegue lidar com isso sozinha. Você vai para o hotel primeiro, está bem? Seja boazinha. Fiquei olhando para aquelas palavras por muito tempo. Então bloqueei Liam e desliguei a tela. Jade me abraçou. Vamos. Enquanto isso, a festa de Liam finalmente terminou, e ele correu para o local do casamento, mas o caos já havia começado. Um amigo o agarrou. A noiva não deveria estar aqui cedo? Ninguém a viu. Liam congelou. A organizadora do casamento correu até ele. Sr. Hayes, o telefone da noiva está desligado. Não conseguimos entrar em contato com ela. Israel Reddit. Liam vasculhou o salão, procurando em cada canto. Então empurrou a porta do provador. Vazio. Ele ligou para o meu número. Chamou 3 vezes antes de cair na caixa postal. Ele tentou novamente. Direto para a caixa postal. Seu rosto mudou, passando da confusão para um tipo de perplexidade que eu nunca tinha visto nele. Meus pais chegaram. Minha mãe entrou no salão, procurando por mim. Ela? Ela ainda não chegou? Meu pai franziu a testa. Aquela garota nunca foi rápida para tomar decisões. E agora escolheu a pior hora possível para fazer alguma coisa errada. Minha mãe concordou. Exatamente. Lenta como sempre. E agora decidiu abandonar o próprio casamento? Quando ela aparecer, vou dar uma bronca nela. Liam não respondeu. Virou-se e saiu. Vou verificar onde ela deveria estar. Ele foi até o quarto do hotel, no 7º andar. Bateu na porta. Nenhuma resposta. Pegou um cartão-chave na recepção e abriu a porta. A cama estava arrumada. A janela estava aberta, deixando o ar fresco entrar. Não havia vestido, bolsa de maquiagem ou qualquer sinal de que alguém tivesse estado ali. Nada. A recepção conferiu os registros. Este hóspede fez o check-out há dias. Retivemos o depósito devido ao check-out antecipado. Liam ficou parado naquele quarto vazio e sentiu algo desabar dentro dele. Ele queria me ligar. Ou ligar para meus amigos. Mas percebeu que não tinha como entrar em contato com ninguém. Depois de todos esses anos, além do meu número de telefone, ele não sabia quase nada sobre como me encontrar. Meus pais sempre olharam. Ninguém? A voz de Liam ficou rouca. Não. O hotel disse que ela fez o check-out há dias. Ela nunca chegou aqui hoje. Vou encontrar outro jeito. Ele saiu do hotel com as mãos tremendo levemente. Naomi o seguiu. Ela ficou parada na entrada, segurando a bolsa, com a maquiagem impecável. Hesitou por alguns segundos. Então, estendeu a mão para detê-lo. Liam. Eu não ia dizer isso porque você ia se casar com ela. Mas, já que chegamos a esse ponto... Liam levantou os olhos, atordoado. Naomi respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Quero te contar uma coisa. Eu me arrependo. Arrependo-me de não ter dito sim naquela época. Ela fez uma pausa. Ainda amo você. Liam ficou em silêncio. Eu sei que você ainda me ama. Podemos... recomeçar? Era uma manhã tranquila em Willow Creek. A terra ainda estava úmida, e o ar, fresco. Montei uma roda de oleiro no quintal da Jade. A argila tomava forma sob minhas mãos. Jade espiou pela porta da cozinha. Você já está fazendo isso há alguns dias e já está melhor do que eu. Não olhei para cima, mas meus lábios se curvaram em um pequeno sorriso. Cerâmica é estranha. Você precisa posicionar as mãos do jeito certo e aplicar uma pressão uniforme, nem forte demais, nem fraca demais. O barro gira na roda, um pequeno desequilíbrio e tudo desmorona. Eu gostava daquele controle. Era diferente das pessoas. Sempre fui boa em arte, mas me forcei a estudar coisas para as quais não tinha talento, apenas para provar alguma coisa. Agora, as pessoas gostavam do meu trabalho. Linda. Eu pago por encomendas personalizadas. Um blogueiro local especializado em decoração comprou uma das minhas tigelas de chá sem pensar muito. Depois publicou uma foto nas redes sociais. Os comentários explodiram. Os pedidos começaram a chegar como neve. Antes de vir para cá, eu era apenas uma assistente. Diziam todos os dias que eu era burra. Liam dizia que eu não conseguia fazer nada direito. Meus pais diziam que eu nunca seria páreo para Naomi. Com o tempo, comecei a acreditar neles. Eu realmente achava que não era boa em nada. Mas agora, as pessoas pagavam pelo que eu criava. Elas elogiavam meu trabalho. Esperavam um mês inteiro para receber uma das minhas peças. Olhei para a argila molhada em minhas mãos e senti o nariz arder. Talvez eu não fosse tão ruim assim. As pessoas começaram a aparecer para aprender também. Um dia, um homem quieto e magro apareceu com um garotinho, talvez de 7 ou 8 anos. Ele parecia um pouco envergonhado. Será que meu irmão poderia ficar aqui trabalhando com argila por um tempo? Ele não é muito bom com pessoas, mas adora cerâmica. Aquele garoto era diferente. Abaixei-me e coloquei uma bola de argila à sua frente. Quer tentar? Ele estendeu a mão devagar, beliscando e moldando a argila com uma concentração intensa, como se nada mais no mundo existisse além dele e daquele pedaço de barro. Ele voltou todas as semanas depois disso. Sempre era o mesmo homem que o trazia. Alto, magro e bonito, especialmente sob a luz da tarde. Com o tempo, fomos nos conhecendo. Seu nome era Owen Rhodes. O garoto era seu irmão, Miles. Ele tinha autismo. Às vezes, moldávamos a argila juntos. Uma vez, Owen trouxe flores. Eram alguns raminhos de margaridas brancas, embrulhados em papel pardo e colocados dentro de um pequeno pote de vidro. Notei que seu quintal estava um pouco vazio. Essas são fáceis de cuidar. É só regá-las e elas vão viver. Pisquei,
Peguei as flores e agradeci. Ele sorriu e foi se sentar no quintal, tirando um livro da bolsa. Na terceira vez, ele trouxe café. Na quarta, ajudou-me a carregar uma nova remessa de argila. Na quinta, Miles me entregou uma canequinha torta que havia feito, enquanto Owen permanecia atrás dele, com o canto da boca, mal conseguindo esconder um sorriso. Jade observou tudo da cozinha e me lançou um olhar. Ele é bom. Não disse nada e continuei trabalhando com a argila. Depois disso, Owen passou a aparecer com mais frequência. Não apenas para deixar Miles, mas às vezes vinha só para se sentar. Ele trazia chá ou doces, colocava tudo sobre a mesa de madeira e lia em silêncio, sem dizer muita coisa. Em uma noite de fim de semana, Miles moldou um cachorrinho dentro de casa e saiu correndo para mostrá-lo a Owen. Owen se agachou, observou a peça com seriedade e disse: "Isso está muito bom." Então me entregou o cachorrinho. Ele não disse, mas eu sei que Miles quer que você fique com isso. Eu aceitei. Meus dedos tocaram os dele, e me afastei rapidamente. Naquela noite, fiquei deitada na cama, revirando-me de um lado para o outro. A luz do luar entrava pela janela e caía sobre aquelas margaridas. Elas ainda estavam limpas e brancas. Percebi que Liam nunca havia comprado flores para mim. Na última vez, Owen apareceu com um buquê cheio de rosas. Vi estas flores frescas na floricultura. Pensei que a cor combinaria com você. Miles não disse nada. Apenas fez um gesto para que eu as pegasse. Eu não consegui dizer não ao garoto, então aceitei. No momento em que fiz isso, vi algumas pessoas paradas no portão. Liam estava na frente, mais magro do que eu me lembrava. O olhar dele passou das flores em minhas mãos para Owen. E depois, voltou para mim. Atrás dele estavam meus pais. O rosto da minha mãe estava tenso, com os lábios apertados. Meu pai franziu a testa em silêncio. O ar ficou completamente silencioso. Minha mãe falou primeiro. Ela, fugir no dia do seu casamento? Você tem ideia de como isso faz o Liam se sentir? E de como faz nossa família parecer? A voz de Liam era baixa. Quem é ele? Eu não respondi. Minha mãe entrou na conversa. Então existe outro homem? Foi por isso que você fugiu? Você nunca foi exatamente inteligente, mas não pensei que fosse capaz de se rebaixar tanto. Fiquei ali, ainda segurando as rosas. Owen olhou para mim, depois para eles, e disse calmamente. Vou ver como o Miles está lá atrás. Me ligue se precisar de alguma coisa. Os olhos de Liam permaneceram fixos em mim. Ela, venha para casa comigo. Vamos conversar. Você desaparece sem dizer uma palavra. Como isso é algo que não podemos resolver? Olhei para ele e ri. Liam. Da última vez que eu disse que tinha acabado, você não acreditou em mim. Agora estou dizendo novamente. Acabou para nós. Seu rosto ficou rígido. Ele abriu a boca, procurando as palavras certas, e então sua voz saiu rouca. Você não me quer e também não quer seus pais? Olhei para ele, e depois, para meus pais atrás dele. A pergunta parecia absurda. Liam, vocês nunca quiseram que eu fosse como vocês queriam. Eu também não quero mais. Minha mãe franziu a testa. Que bobagem você está falando? Virei-me para ela. Minha voz não era alta, mas cada palavra saiu clara. Na escola primária, quando finalmente entrei para o quadro de honra, cheguei em casa tão animada. Você olhou para meu boletim e disse: só o quadro de honra? Sua irmã nunca saiu da lista dos melhores alunos. Em toda a minha vida, você alguma vez comprou uma roupa nova para mim? Não. Você enchia meu armário com as roupas usadas da Naomi, aquelas que ela não queria mais. Uma vez usei uma das jaquetas velhas dela na escola, e as crianças me chamaram de caso de caridade da minha própria irmã. Minha voz começou a tremer, mas não parei. Eu tentei. Eu me esforcei muito para ser tão boa quanto Naomi, mas aos seus olhos, só existe uma estrela, filha, Naomi. Respirei fundo. Tudo bem. Finjam que nunca me tiveram. O pátio estava silencioso, exceto pelo zumbido baixo da roda de oleiro. Minha mãe ficou parada por alguns segundos e então falou, em um tom mais baixo, mas ainda cheio de certeza. É normal dar mais atenção ao filho melhor. Sua irmã é melhor do que você. Devemos fingir que não vemos isso? Respirei fundo e me virei para Liam. Liam, você sente o mesmo? Ele olhou para mim. Seus lábios se moveram, mas nenhuma resposta direta saiu. Eu procurei você por tanto tempo. Você sabe como este último mês foi para mim? Não foi isso que eu perguntei. Interrompi-o. Perguntei se você também acha que sou inferior a ela e que por isso mereço apenas as sobras. Liam não disse nada. Sorri, virei-me e coloquei as flores em um vaso sem olhar para trás. Olhe ao redor se quiser. Eu tenho trabalho. Entrei no meu estúdio e fechei a porta. Mergulhei os dedos na argila e comecei a trabalhar novamente. Do lado de fora, ouvi vozes abafadas. Não conseguia entender o que estavam dizendo. Um momento depois, a porta se abriu. Naomi entrou. Ela, finalmente me venceu em alguma coisa, não é? Está se sentindo bem? Minhas mãos pararam. Olhei para cima. Como assim? Liam. Ela se encostou casualmente no batente da porta. Naquele dia, na entrada do hotel, eu confessei meus sentimentos a ele. Disse que me arrependia e que queria ficar com ele novamente. Os olhos dela se cravaram nos meus. Ele me recusou. Eu congelei. Depois ele foi atrás de você, durante um mês inteiro. Ele procurou em todos os lugares onde você poderia estar. Finalmente veio parar aqui. Israel Reddit. Ela se endireitou, colocando as mãos nos bolsos. Havia um leve tom de algo que eu não conseguia decifrar em seu olhar. Então, como é vencer contra mim pela primeira vez? A argila desacelerou na roda. Pisei no pedal e fiz com que ela girasse novamente. Não sinto nada de bom. Naomi inclinou a cabeça. Por quê? Olhei para o barro. Minha voz saiu baixa. Por mais de 20 anos eu sempre fui a segunda escolha dele. Na única vez em que fui escolhida, eu deveria comemorar? Naomi não disse nada. Naomi,
Encontrei o olhar dela. Vá para casa. Eu sei que nunca serei melhor do que você. Soube disso a vida inteira. Não estou mais tentando competir. Você continua sendo a garota de ouro de todo mundo. Eu vou ficar aqui e construir minha própria luz. Não é muito, mas é minha. Cansei de ser aquela que fica com o que sobra. Naomi abriu a boca e depois soltou uma risada de desprezo. Ela, você é uma perdedora perto de mim. Não haja como uma filósofa. Ela se virou e saiu. Seus saltos batiam no caminho de pedra, um passo de cada vez, como as batidas de um coração. A porta do estúdio ficou aberta. Liam estava parado na soleira, segurando alguma coisa. Olhei para cima. Ele não entrou. Apenas ficou do lado de fora da porta. Ela. Eu não respondi. Ele entrou e colocou o objeto sobre a minha bancada. Era o colar de diamantes rosa. Eu consegui recuperar. Só um. Você não precisa escolher. É seu. Olhei para aquele colar. Os diamantes cor-de-rosa captavam a luz e lançavam pequenas faíscas pelo ambiente. Era lindo. Eu costumava sonhar que um dia, Liam escolheria alguma coisa especialmente para mim. Mas mesmo agora, aquilo ainda era algo que havia sobrado de Naomi. Não, obrigada. Dê para Naomi ou fique com ele. Tanto faz. A garganta de Liam se moveu. Ele parecia querer dizer alguma coisa, mas não teve a chance. Passos soaram na porta. Owen entrou com Miles. Ele viu Liam parado no estúdio e ficou imóvel por meio segundo. Então, sem dizer uma palavra, voltamos à nossa rotina, ensinando Miles a moldar argila. Conversamos sobre cerâmica e sobre o quanto Miles estava melhorando. Liam não conseguiu dizer uma palavra. Owen estendeu a mão e limpou uma pequena mancha de argila do meu rosto. A compostura de Liam se desfez. Ele saiu furioso. Mas no dia seguinte, voltou. E no dia seguinte também. No quarto dia, ele não apareceu. Mas seu carro ficou parado no fim do beco, da tarde até o anoitecer. Todos os dias ele trazia um presente diferente. Só um. Cada um escolhido para você. Joguei todos no lixo. Liam, já é tarde demais mesmo. Sua voz falhou. Ela, eu não acredito que você o ame. Você me amou durante anos. Não pode simplesmente deixar tudo isso para trás. Coloquei a argila de lado e me levantei para encará-lo. Liam, você sabe quantos anos eu te amei, não sabe? Seu rosto ficou pálido. Então, como exatamente você me tratou? O que o meu amor significava para você? Um prêmio de consolação? Uma versão inferior dela? Apenas uma desculpa para continuar perto da minha irmã? A pele de Liam ficou ainda mais pálida. Eu achava que nunca conseguiria me apaixonar por você, mas não sabia. Interrompi-o. Você disse que achava que nunca me amaria. Mas você nunca perguntou se eu gostava de ser tratada assim. Você nunca parou para pensar na garota que sempre colocava em segundo lugar. Nunca pensou se ela se machucava. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Vá para casa, Liam. Estou falando sério. Quero começar algo de verdade. Quero ser a primeira escolha de alguém, pelo menos uma vez. Liam ficou ali por muito tempo. Tempo suficiente para que até Miles olhasse para ele. Finalmente, ele se virou e foi embora. Dessa vez, suas costas estavam um pouco mais curvadas. Já não caminhava com a mesma postura ereta de antes. Depois que ele saiu, o quintal permaneceu em silêncio por algum tempo. Owen estava sentado nos degraus da frente, banhado pela luz quente do sol. Saí e me sentei ao lado dele. Você ouviu tudo isso? Ele assentiu. Não insistiu em fazer perguntas. Eu costumava amar alguém, por muito tempo. Mas com ele, eu sempre era a segunda escolha. Naomi escolhia tudo, e eu ficava com o que sobrava. Owen ouviu em silêncio. Depois eu vim para cá fazer cerâmica. Não é patético? Sou burra e tenho medo. Não consigo competir, então simplesmente fugi. Ele ficou em silêncio por um momento. Então falou. Baixo, mas firme. Não é patético. Olhei para cima. Ele não estava olhando para mim. Seu olhar estava fixo na velha árvore de gafanhotos no quintal, e seu rosto permanecia sereno. As pessoas que conseguem ir embora são aquelas que reuniram coragem suficiente para partir. A maioria das pessoas nem sequer tem coragem de fugir. Ele se virou para mim. A luz do sol brilhava em seus olhos. Ela, depois de ouvir tudo isso, só consegui pensar em uma coisa. O quê? Ele sorriu. Eu queria ter conhecido você antes. Pisquei. Quanto antes? Ele soltou uma pequena risada. Cedo o suficiente para estar lá na primeira vez em que você deixou Naomi ficar com seu bolo. Cedo o suficiente para ficar ao seu lado quando riram de você por causa daquelas roupas usadas, quando você se sentiu como se nunca estivesse à altura. Ele fez uma pausa. Quero que saiba de uma coisa. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você, exatamente como é, já é mais do que suficiente. Meu nariz ardeu. Sabe, o Miles não fala muito, mas toda vez que vem aqui, ele fica tão feliz. Em casa, ele olha para os pedaços de argila que fez e os guarda bem perto do travesseiro quando vai dormir. Ele olhou para mim. Qualquer pessoa que o Miles ame tanto assim deve ser gentil e digna de ser amada. Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. As lágrimas já estavam se acumulando em meus olhos. Owen se levantou dos degraus e se virou para mim. Ela, eu gosto de você. Gosto do jeito como você se concentra quando trabalha com argila. Do jeito que seus olhos se enrugam quando você sorri. Do jeito que você se agacha até ficar na altura do Miles quando entrega a argila para ele. Sua voz ficou tensa, como se ele também estivesse nervoso. Eu quero estar com você. Quero que você seja a minha primeira escolha. Levantei os olhos para os dele, e as lágrimas finalmente escaparam. Mas eu não sou boa. Não sou ninguém especial. Ele enxugou minhas lágrimas delicadamente. O amor não exige que você seja extraordinária. Só pede que você seja você mesma. 1 ano depois tivemos um casamento pequeno em Willow Creek. Simples. Eu nem sequer avisei meus pais. Não sabia se eles tinham descoberto, e não queria saber. 1 hora antes da cerimônia, meu celular vibrou.
Era uma mensagem de um número desconhecido. Sem nome, apenas uma linha. Ouvi dizer que você vai se casar hoje. Espero que esteja realmente feliz. Não respondi. Naquele exato momento, Liam estava sentado em seu apartamento vazio. O brilho da tela do celular iluminava seu rosto. A mensagem permanecia lida e sem resposta. Ele encarou a conversa por um longo tempo, soltou uma pequena risada e seus olhos ficaram vermelhos. Eu havia morado naquele apartamento. Um moletom velho que eu tinha deixado para trás ainda estava pendurado no armário. Ele nunca o jogou fora. Não sabia o motivo. Talvez estivesse esperando que eu voltasse para buscá-lo. Ou talvez estivesse apenas esperando o momento de admitir para si mesmo que eu nunca voltaria. Naomi havia contado sobre o casamento. Ele ouviu sem demonstrar nenhuma emoção. Disse apenas, ok, e se trancou no escritório durante uma noite inteira. Na manhã seguinte, o cinzeiro estava transbordando. De repente, ele quis saber como eu estava naquele casamento, mas nunca foi. Ele não conseguiu. Tinha medo de ficar parado no portão daquele pequeno pátio e me ver vestida de branco, sorrindo para outro homem, enquanto ele caía de joelhos ali mesmo. E ele nem sequer tinha o direito de se ajoelhar, porque havia destruído aquele casamento com as próprias mãos. Pegou o celular e leu novamente a mensagem que eu não havia respondido. Lá fora, o amanhecer começava a surgir. Ele se lembrou de anos atrás, quando ela ainda era pequena. Ele havia lhe dado um doce de morango e dito: ser um pouco boba também está tudo bem. Ela segurou aquele doce por tanto tempo que ele derreteu e grudou em sua mão. Ele riu dela por ser tão boba. Agora finalmente entendia. O bobo era ele. Ele segurou um coração de verdade nas mãos por tempo demais, acreditando que ele nunca iria embora. O casamento foi simples. Jade foi a celebrante e passou boa parte da cerimônia fazendo piadas sobre Owen. Ela contou que na primeira vez em que ele comprou flores para mim, não sabia que jacintos eram venenosos e quase desmaiou no quarto. Todos riram. Trocamos as alianças. Então ele se inclinou e me beijou. Seus lábios eram macios e tinham um leve toque de menta. Miles aplaudiu na plateia, alto e orgulhoso. Naquela noite meu telefone tocou novamente. Era meu pai. Hesitei, mas atendi. O choro da minha mãe podia ser ouvido do outro lado da linha. Ela dizia que os parentes estavam fofocando, dizendo que eu havia abandonado a família, que ela havia trabalhado tanto para me criar e que eu nem sequer a convidara para o casamento. Então ouvi a voz do meu pai, baixa como sempre. Ela, sua mãe chora todos os dias. A visão dela está piorando. Volte para casa. Nenhuma criança guarda rancor para sempre. Um casamento sem seus pais? Você não tem vergonha? Você não pode aprender com sua irmã? Segurei o telefone, olhando para a luz amarela e quente que iluminava o quintal. Owen estava limpando a mesa. Mãe. Pai. Eu sou assim. Desliguei e fiquei parada na porta. O vento noturno carregava o cheiro da terra e da grama. Owen veio até mim e colocou sua jaqueta sobre meus ombros. Você está bem? Encostei-me nele e olhei para a velha árvore de gafanhotos no quintal. Sim, estou muito bem. No parapeito da janela, aquelas primeiras margaridas já haviam murchado há muito tempo, substituídas por novas. Owen trazia um novo buquê toda semana. Nunca explicava o motivo. Apenas as deixava ali, em silêncio, do jeito tranquilo que ele fazia tudo. Pensei naquela garotinha de tantos anos atrás. Ela sempre seguia a irmã, sempre ficava com o que sobrava. Ela nunca imaginou que um dia estaria ali, amando e sendo amada com delicadeza. Não como uma segunda opção, não como uma sobra, mas como a única escolha de alguém. A noite estava linda, o vento era suave. E pela primeira vez, eu também me sentia linda. Fim, que Deus te abençoe. E aí, gente, tudo bem? O que vocês acharam da história? Eu não gostei muito da parte que não tem vingança contra a irmã sacana. Não tem, gente. O final da irmã foi ter ficado sem o macho. Ai, eu não quero xingar. O macho fela da gaita. Essa foi a vingança dela. A outra irmã, o final dela foi mais feliz, por quê? Porque ela seguiu em frente, parou de se sentir inferior e finalmente se aceitou do jeito que é, né? Esse foi o final. Eu acho que quem sofreu mais no final foi o sacana, né? Acredito que tenha sido ele que sofreu mais. Eu não lembro muito bem, porque faz uns dias que eu traduzi esse texto e arrumei, então a minha cabeça não é muito boa para decorar texto, não. Então, me diga aí nos comentários o que vocês acharam. Eu tô gostando muito, gente, de ver o que vocês falam da história, da minha introdução. Ai, eu tô adorando. Sério, sério. Muito obrigada de coração pra todo mundo que me acompanha aqui, tá bom? Tchau!